Olá, bem-vindos a mais uma aula de planejamento urbano. Hoje a gente vai falar sobre a leitura da cidade, né, ou o estudo do lugar. Bom, para a gente identificar os problemas, né, ou ler o local onde a gente vai fazer alguma alteração, né, fazer algum estudo, aí precisa seguir algumas diretrizes, né? Essa diretriz é mapear os pontos de interesse, mapear os problemas e potencialidades, né, desses problemas, analisar os espaços públicos, ou seja, praças, ruas, parques, identificar as prioridades e identificar as alternativas. Então, aqui tem um resumo, né? Então, primeiro eu vou identificar todos esses problemas, essa região, vou identificar tudo que eu tenho de positivo e de negativo. Depois eu vou avaliar isso tudo, vou priorizar, então, o que deve ser feito de maneira, digamos, agora, né? O que pode esperar mais um tempo, o que deve ser feito daqui a algum tempo, por exemplo, 10, 20 anos, e aí no final eu realizo, né? Então, para eu mapear esses locais de interesses, né, eu preciso primeiro identificar eles. Então, o que seriam, né? Eu posso mapear o perímetro do alcance dessa intervenção, então, até onde que essa intervenção vai ajudar, né? Até onde essa intervenção vai ter alcance. As áreas verdes, ou seja, as praças, parques, aqui canteiros centrais, né? Então, onde que eu tenho essas áreas verdes? Os equipamentos significativos, então educação, ou seja, escolas, né? Cultura e lazer, esporte, saúde, comércio, institucional, transportes religiosos e serviços. Então eu vou identificar todos os aspectos que eu tenho ali dentro dessa minha região de estudo. Além disso, eu vou ter as ruas de comércio específico, né? E atividades noturnas. Então, nas ruas de comércio específico, o que eu posso ter? Nessa rua aqui tem mais indústrias, né? Então, é um comércio específico para aquela rua. Ou aqui eu tenho mais comércio de varejo, né? Aqui de máquinas pesadas. Então, eu tenho toda essa questão de ruas específicas do comércio. Atividades noturnas, ou seja, onde que eu tenho bares, restaurantes, cafés, cinemas, teatros, atividades culturais, né? Então, eu posso identificar isso também. Um exemplo de mapeamento, né, esse mapa, né? Então, aqui eu tenho o perímetro de alcance dessa intervenção, então esse estudo, né, vai alcançar esse perímetro aqui. Eu identifiquei as áreas verdes que estão próximas a esse perímetro. Eu identifiquei onde eu tenho equipamentos de educação, de serviços, de esporte, saúde, cultura e lazer, né? Os ruas de comércio específico, então aqui eu tenho uma, né, apenas. Restaurantes, bares e cafés, casas noturnas, enfim. Então eu fiz um mapeamento na minha área, identifiquei todos os pontos, né, de interesse dessa minha área. E aqui eu tenho como fazer esse mapeamento já indicando algumas soluções, né? Então, por exemplo, ó, nesse tracejado branco, são áreas carentes de equipamentos, então eu não tenho nenhum equipamento comunitário, por exemplo, nessa área. Que mais? Essa área laranjada seriam áreas de conflito entre carros e pedestres, então aqui tem um conflito que eu preciso realizar, aqui tem outro aqui. Ruas com alto tráfego de pedestres e ciclistas, então de repente eu vou melhorar essa via aqui para facilitar esse percurso, né, desse pedestre, desses ciclistas. Áreas carentes de espaço verde, então nesse espaço, né, circundado aqui com o tracejado verde e assim por diante. Então eu tenho como identificar o que eu posso melhorar, né, naquela região. Bom, e aí, o que eu posso pensar como uma solução, né? Ou mapear e pensar, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, áreas carentes de equipamentos comunitários, né? Áreas carentes de espaço verde. Então, aqui eu tenho, né, um espaço comunitário. Aqui eu tenho uma rua que não tem nenhuma passarela, aqui, nenhum espaço, né, que é verde, é tudo concreto e asfalto. Áreas com grande circulação de pedestres e ciclistas,
áreas de alto tráfego de veículos motorizados, então tudo isso eu estou mapeando e identificando. Áreas de conflito entre carros e pedestres, então onde eu tenho um comércio, por exemplo, de varejo, né? Eu posso estar melhorando talvez essa circulação. Espaços de estar ao ar livre, né? Então aqui tem uma imagem de um loteamento onde tem, né, esse espaço ao ar livre, então eu posso planejar um espaço como esse em uma área verde que está lá abandonada. Outra coisa que é importante identificar, bloqueios da circulação do pedestre no passeio público, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um poste que é difícil, por exemplo, um cadeirante aqui não consegue passar, né? Quem tem dificuldade, né, na mobilidade não consegue passar por aqui. E existe mesmo a redução, né, da largura da calçada por conta desse poste. Então o que eu posso fazer para minimizar esses efeitos ou até mesmo para solucionar esse problema? Os espaços subutilizados, então de repente eu tenho um local entre dois prédios, né, que são subutilizados ou estão abandonados e muitas vezes esses pontos servem como locais para consumo de drogas, né, então esses locais podem ser pensados para, se eles estão subutilizados, o que eu posso fazer para melhorar isso e tornar eles utilizáveis, né? Sobra de planejamento sem uso, né? Então, por exemplo, aqui embaixo de viadutos, né? Então, aqui eles fizeram uma academia ao ar livre. Então, posso estar planejando um local onde foi necessário implantar esse viaduto, por exemplo. Então, eu criei um outro ambiente aqui que a população pode utilizar. Eu ainda tenho as margens de águas, né? Então, eu consigo criar parques, consigo criar um local onde, além de integrar, né, essa parte costeira aqui com a cidade, eu ainda consigo ter uma área de contemplação, né, seja ele de um lago, de um rio ou até mesmo do mar. Áreas com vistas privilegiadas, então às vezes um topo de um morro onde não pode ser urbanizado, né, um local onde é de difícil acesso, eu posso fazer com que esse local se torne um local público onde as pessoas consigam ir lá para apreciar a paisagem. E áreas industriais desativadas ou subutilizadas. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma área subutilizada, que seria a parte do Pier de Mauá, lá no Rio de Janeiro. Então, antigamente era abandonado esse local e aí eles fizeram uma reconstrução e tudo mais. Até pouco tempo atrás eles fizeram a construção da roda gigante, né, nessa região. Aqui foi colocado também o Museu do Amanhã, então virou um sistema de integração da cidade, né, um local que antes era abandonado. Então, se vocês quiserem pesquisar, tem mais aqui nesse link, né, a história aqui desse local. Outro local, né, que pode ser utilizado dentro da cidade são as lajes de cobertura sem uso. Então, a parte dos prédios, né, tá em alta essa questão de construir locais para contemplação mesmo da cidade ou até mesmo bares e restaurantes na cobertura dos prédios que antes eram subutilizados. Terrenos contaminados, então tem esse exemplo aqui de uma praça que foi feita num local onde tinha um terreno que não poderia ser construído, né, que estava contaminado. Eles fizeram um tratamento e aí criaram, né, essa praça aqui em um local que agora serviu para integrar, né, na cidade. E alguns vazios que são periféricos, então, por exemplo, às vezes longe das cidades eu tenho espaços vazios que podem servir, né, de espaço de lazer para as pessoas que moram ali na região. Então, eu posso fazer esses ambientes aí fazerem parte também da cidade. E aí, para eu analisar, né, esses espaços públicos, eu tenho que verificar o quê, né? Condições de circulação para o pedestre em modais não motorizados, então, no caso, bicicletas, né, patinetes que tem hoje em dia, skates, enfim. Então, qual é a facilidade que esse indivíduo vai ter para transitar por ali, né, por aquele espaço? Acessibilidade, né, das pessoas com portadores de deficiência, a arborização, pessoas idosas também, né, precisam de acessibilidade, a arborização
Então, esse espaço, quais são as árvores que eu vou colocar lá, né? Essa arborização, ela vai fazer parte de uma contemplação, ela vai melhorar a questão respiratória também, né? A qualidade do ar, a segurança naquele local. Então, precisa ser um local iluminado, né? Então, para ajudar na segurança, se vai ter monitoramento, se não vai ter, se vai ter câmera de segurança, ou se o local já tem, né? A questão do conforto, né? O que eu vou colocar lá para as pessoas se sentirem confortáveis naquele espaço. A área de estar e permanência, né? Então, onde que as pessoas vão ir lá e vão ficar aonde, né? O que elas vão fazer lá. Atividades realizadas, então posso fazer atividades realizadas pelo poder público, né? Até mesmo pelo poder privado, para realizar atividades ali, né? naquela região. E um apelo visual, então um local antes que era abandonado, né? Esquecido, ele acaba sendo reformado ali para utilização dentro da cidade e acaba melhorando, né, a vista daquele local. E aí eu consigo, né, dentro desses meus estudos, ver os interesses, só que esses interesses eles vão ter que ser filtrados, né, e ver o que cabe dentro do meu investimento. Então, a cidade tem um investimento para fazer essa intervenção ou não? Esse investimento vai vir da parte pública ou da parte privada, né? Quem que vai fazer essa recuperação dessa área? E aí eu verifico também a necessidade, né? Então, esses 3 pontos, eles estão atrelados um ao outro. Então, por exemplo, eu vou colocar uma estátua lá nessa praça. Tá, mas eu tenho investimento para colocar isso? Né? Esse interesse, esse investimento, ele não pode ser usado para outra coisa, né? Então, eu posso ficar balanceando esses 3 pontos aqui para eu ter um melhor projeto no final. Bom, e é isso. Eu agradeço a atenção e até a próxima.